Olá, amores e amoras, tudo bem? Bora lá corrigir os exercícios de foco no PISME? Bom, nós vamos dar continuidade falando ainda sobre o arcadismo, sobre o nosso Tomás Antônio Gonzaga. E com os exercícios do foco no PISME, tem a questão de número 1 que diz assim, ó, texto 4. Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Soneto 4. Ainda que de Laura esteja ausente, há de a chama durar no peito amante, que existe retratado seu semblante, se não nos olhos meus, na minha mente. 1000 vezes finjo vê-la e eternamente abraço a sombra vã. Só nesse instante conheço que ela está de mim distante, que tudo é ilusão que esta alma sente. Talvez que ao bem de haver o amor resista, porque minha paixão, que aos céus é grata, por inocentes assim melhor persista. Pois, quando só na ideia má retrata, debuxa os dotes com que prende a vista, esconde as obras com que ofende, ingrata. Então, com base nisso, a pergunta. A leitura do soneto de Tomás Antônio Gonzaga, o texto 4, apresenta o amor como tema. São atributos ou são características desse amor a ausência, quando ele fala, ainda que de Laura esteja ausente, e a contradição, quando ele diz assim, ó, há de a chama durar no peito amante, que existe retratado seu semblante, se não nos meus olhos, na minha mente. Bom, embora ela esteja ausente fisicamente, na mente, no coração dele, ela tá ali presente, quase que viva, quase que a ponto de ele conseguir tocar esse objeto ou esse amor. Então, há a ausência e a contradição. Na número 1, opção correta, letra B de bucólico. Número 2, texto 5. A inconstância dos bens do mundo, de Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então, com base nesse fragmento, a pergunta. No texto 5, o poema de Gregório de Matos, podemos certificar a seguinte característica barroca. Lembrando que o barroco é completamente o contrário do arcadismo, né? Então, com base nisso, qual é a característica barroca presente nesse poema de Gregório de Matos? A característica presente é a consciência da fugacidade do tempo. O barroco vive em torno disso. Não é à toa que o barroco pregava ideologias como carpe diem, mas era um carpe diem muito doído, não era um carpe diem do arcadismo. O arcadismo também falava do carpe diem, mas era de viver a vida, de aproveitar. Olha que lindo, você tem a chance de estar vivo, curte isso. Carpe diem do arcadismo, carpe diem do barroco. Meu filho, vive hoje porque amanhã tu pode estar morto. Dura sim, porradona na boca do estômago. Então, era essa fugacidade. O quanto tempo é fugaz e ele escorre pelas mãos. Então, a importância de viver o agora como se não houvesse o amanhã, que é uma característica barroca. Então, a opção que corresponde à resposta correta é a letra E, de escola. Ok? Número 3. Ainda no poema de Gregório de Matos, a segunda estrofe expressa, através de perguntas retóricas, o sentimento do eu lírico. Qual opção expressa melhor este sentimento? Quando ele fala assim, porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Então, ele está inconformado com as mudanças, com as nuances das coisas. Então, a opção que corresponde a esse sentimento de Gregório, ao compor esse poema, é esse inconformismo, né? Bom, se o sol, se acaba o sol, para que ele nasce? Para que nascer para morrer, gente? Qual o sentido disso?
E o Barroco traz essa característica, fazia o sujeito pensar, né? Ainda que de uma forma bem dura, mas fazia. Então, a opção correta da número 3 é a letra C, de inconformismo. Tá inconformado com a situação, não tá muito legal os Paranauê, não. 4, diz assim: vês esse sol de luzes coroado, em pérolas a aurora convertida? Vês a lua de estrelas garnecida? Vês o céu de planetas adorado? O céu deixemos, vês naquele prado a rosa com razão desvanecida? A açucena por alva presumida? O cravo por galã lisonjeado? Parece... deixa o prado, vem cá, minha adorada. Vês se esse mar é esfera cristalina, em sucessivo aljofar desatada? Parece aos olhos ser de prata fina? Vês tudo isto bem? Pois tudo é nada à vista do teu rosto, Caterina. Gregório de Matos. Texto 2. Lira 19 diz assim: enquanto a pasta alegre um manso gado, minha bela Marília, nos sentemos, à sombra deste cedro levantado, um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Atende como aquela vaca preta, o novilhinho seu dos mais separa, e o lambe enquanto chupa a lisa teta. Atende mais, ó cara, como a ruiva cadela suporta que lhe morda o filho o corpo e salte em cima dela. Repara como cheia de ternura, entre as asas ao filho essa ave aguenta, como aquela escravata a terra dura e os seus assim sustenta, como se encoleriza e salta sem receio a todo o vulto que junto deles pisa. Que gosto não terá a esposa amante quando der ao filhinho o peito brando e refletir então no seu semblante? Quando, Marília, quando disser consigo: é esta de teu querido pai a mesma barba, a mesma boca e testa. Que gosto não terá a mãe que toca quando tem nos seus braços dedinho nas faces graciosas e na boca do inocente filhinho? Quando, Marília bela, o tenro infante já com risos mudos começa a conhecê-la? Que prazer não terão os pais ao verem com as mães um dos filhos abraçados, jogar outros à luta, outros correrem nos cordeiros montados? Que estado de ventura, que até naquilo que de peso serve inspira amor, doçura. No texto 1, o eu lírico enaltece a beleza de Catarina. Certo? Como? Ao comparar de maneira hiperbólica o rosto da mulher à beleza do céu, do prado e do mar. Então, no texto 1, quando ele vai descrever esses elementos da natureza, ele está fazendo essa descrição comparando, na verdade, a beleza dela, a formosura dela, de Caterina. Então, a resposta que corresponde a essa questão é a letra D de Damasco. Aí a número 5 pergunta: no texto 2, o eu lírico sugere um cotidiano marcado pela valorização de uma vida pastoril, que exalta fugir urbem, fugir do urbanismo, fugir da cidade, viver uma vida simples nos campos, viver feliz, viver com pouco, porém com o suficiente para conquistar a almejada felicidade, constituir uma família, ter filhos, contentar-se com isso, alegrar-se com isso, com o que a vida lhes propuser. Tá bom? Então, a opção que corresponde à resposta da número 5, letra C de catarro. 6. Ainda sobre o texto 2, Marília recebe um convite do eu lírico, com o intuito geral de inspirar, ou desejar, ou almejar, ou imaginar uma vida, a doçura de uma vida em comunhão com a natureza. Uma vida simples, gostosa, pacata, lá no alto das montanhas, com os novilhinhos, com as ovelhas, não é? Então, a resposta correta da número 6 é a letra D de dramaturgia. 7. Sobre o texto 1 e 2,
Ambos os textos apresentam interlocutores explícitos marcados por vocativos e verbos no imperativo. A gente sabe exatamente quem está falando e para quem está falando nos dois textos. Então, os interlocutores, eles são marcados, os locutores são marcados, porque a gente sabe qual é a voz, e os interlocutores são marcados pelos vocativos. Quando fala, por exemplo, no texto 1, Caterina, nomeia o ser, e no texto 2, quando a gente sabe que ele inteiro é direcionado a Marília. Ok? Então, ambos os textos são marcados pelos vocativos e os verbos no imperativo, aqueles verbinhos que ficam, que designam ordem, ok? Ordem ou voz de comando, por assim dizer. Número 7, resposta correta, a de Amora. 8, cantada. Você é mais bonita que uma bola prateada de papel de cigarro. Você é mais bonita que uma poça d'água límpida, num lugar escondido. Você é mais bonita que uma zebra, que um filhote de onça, que um Boeing 707 em pleno ar. Você é mais bonita que um jardim florido em frente ao mar em Ipanema. Você é mais bonita que uma refinaria da Petrobras de noite. Mais bonita que Úrsula Andrés, que o Palácio da Alvorada. Mais bonita que a Alvorada, que o Mar Azul Safira da República Dominicana. Olha, você é tão bonita quanto o Rio de Janeiro em maio. E quase tão bonita quanto a Revolução Cubana. Ferreira Goulart. Comparando-se o poema de Ferreira Goulart aos textos 1 e 2, pode-se dizer que nele o Elírico, de novo, exalta a mulher a partir das comparações que evidenciam a sua beleza singular. Então, se lá no texto 1 a mulher é comparada com os elementos da natureza, no texto de Ferreira Goulart, essa mesma comparação acontece. A mulher também é comparada, e ela é comparada a fim de destacar o quanto a sua beleza é única, é singular, não se equipara a nenhuma outra. Tá bom? Então, a resposta que corresponde à opção correta é letra E de escola. Ok, beijo? Bom, na apostila traz 1, 2, 3, 4 questões abertas. Bom, eu fiz as minhas respostas, só que eu gostaria o seguinte: como são questões abertas e o PISME, ele cobra muito isso do aluno, a composição das suas respostas, ao invés de eu dar a sugestão das minhas respostas, eu gostaria que pelo menos essas questões do 1 a 4, que vocês mandem foto das respostas de vocês, e aí eu, no meu privado, é claro, e aí eu vou atender e vou responder a cada um de vocês individualmente. Pode ser? Porque eu trabalho com vocês a questão da escrita e da elaboração das respostas de modo a atingir uma notinha bacana no PISME. Ok? Não mais é isso. Beijo de luz. Qualquer coisa, sabem onde me encontrar. Tchau, tchau.